Vamos ver o que é força eletromotriz e, usando uma fonte desse tipo, vamos ver como se estabelece um campo elétrico no interior de um fio. O campo elétrico ele move cargas e, com isso, vamos ver o que é uma densidade de corrente e a corrente em si. E depois disso vamos ver a lei de Ohm, que estabelece a relação que existe entre o campo elétrico e a densidade de corrente dentro do fio. Vamos lá. Vamos falar de força eletromotriz. Considere uma esteira que remove os elétrons de uma placa e pega esses elétrons e leva para uma outra placa que está na extremidade oposta. Vamos associar a esse deslocamento uma força de qualquer natureza, vamos chamar de Fx. A gente pode associar essa força a um campo elétrico, digamos então que é um Ex, e vai apontar em sentido oposto, pois a carga que está sendo transportada ela é negativa. Quando a carga se fixa na placa da direita, vai surgir um campo elétrico devido às cargas. E esse campo elétrico é um campo elétrico de natureza conservativa. Vamos chamar então de E de C. E, portanto, além da força Fx, vai aparecer agora uma força Fc devido a esse campo. Como no início essa força Fx é maior que a força Fc, o processo continua e mais um elétron é transportado para o outro lado. O campo EC vai aumentando e a força Fc também. E vai chegar uma hora em que a intensidade dessas forças vão se tornar iguais. E aí não vai haver mais um transporte de cargas, a menos que haja alguma remoção de cargas dessa placa da direita. Então o processo se encerra quando as forças Fx e Fc elas se igualam. E caso alguma carga desapareça, a força Fx vai trazer outra para recompor. O cenário final que a gente tem é de duas placas carregadas. Vamos idealizar isso e colocar tudo em um plano e remover a esteira do desenho. O desenho vai ficar desse jeito. Agora, esse campo Ex é um campo associado a uma força de uma natureza genérica. Nada a ver com a força ou campo conservativo. Então vamos escrever ENC, de não conservativos, no lugar do Ex. Agora, com essa distribuição de cargas, também a gente vai ter um campo elétrico fora das placas. Vamos chamar esse campo de ECE. O que a gente vai ter de modo geral é que em qualquer ponto, dentro ou fora, o campo elétrico vai poder ser escrito como a soma do campo conservativo mais o campo não conservativo, sendo que esse campo não conservativo se concentra apenas entre as placas. Agora vamos calcular a integral de linha desse campo em um contorno fechado. Vamos pegar um gama, como está nesse desenho aqui. A integral de linha vai ser a soma das duas integrais. Agora veja no desenho o campo conservativo. Entre as placas, ela está no sentido oposto ao gama, e fora dela, ela está ali mais ou menos que no mesmo sentido. Então, o resultado dessa integração, na parte de dentro vai ter um sinal menos, e na parte de fora vai ter um sinal mais. E somando vai dar zero, ou seja, a integral da parte conservativa vai ser zero, que é uma coisa que a gente já sabia. Então, a integral que vai sobrar vai ser apenas da parte não conservativas, que eu não sei exatamente quanto vai dar, mas sei que vai dar algo diferente de zero. E isso a gente chama de força eletromotriz, que a gente representa como epsilon. É mais um epsilon na história. E escrevemos desse jeito aqui. A representação esquemática de uma fonte desse tipo é isso aqui, bem conhecido por todos. E ela representa várias fontes que a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente tem pilhas e baterias, o termopar que a gente usa para medir temperatura, e o que mais a gente usa no nosso dia a dia, que são fontes DC. Cada uma dessas fontes, naturalmente, funciona com um princípio diferente. O que a gente representou aqui como a esteira mecânica, ela vai ser diferente então para cada uma. A esteira na pilha seria a reação química, no termopar o efeito Seebeck, e na fonte DC seria o transformador. E para todos eles a gente representa então como uma fonte de um campo não conservativo. Então dentro a gente tem um campo não conservativo, mas tudo que a gente liga a essa fonte na parte externa, ela vai estar associada a um campo elétrico conservativo. Vamos ver campo elétrico em circuitos. Existem dois casos associados ao uso de uma fonte de força eletromotriz. A primeira é o caso estático, que é o que nós chamamos aqui de estado em equilíbrio eletrostático. Aqui na figura a gente tem um tarugo de alumínio e uma placa de latão embaixo, cada uma delas ligadas às extremidades da pilha. O polo positivo da pilha está em cima.
Nessa situação, desenhando agora aquilo que a gente não vê, mas está acontecendo, a gente tem cargas distribuídas na superfície dos corpos, cargas positivas no corpo de cima, que está ligado ao polo positivo, e negativas no outro corpo. E associado a essas cargas, a gente tem um campo elétrico na parte externa. E dentro dos condutores, o campo elétrico é zero. Como a gente tem linhas de campo saindo de um corpo para o outro, a gente vai ter então uma capacitância associada a esses dois corpos. Portanto, o circuito equivalente dessa montagem seria uma fonte, aqui incluindo uma resistência interna RI da fonte e um capacitor ligado a ela. E as placas do capacitor corresponderiam à superfície do tarugo e à superfície da placa, supondo naturalmente que elas sejam superfícies correspondentes. Agora vamos fechar o circuito. A gente não deve fazer isso com fio comum, pois isso vai fazer um curto-circuito na pilha. Então vamos colocar um resistor para bloquear um pouco a corrente. Algo desse tipo. Agora a gente tem uma corrente fluindo no circuito. Mostrando de novo aquilo que a gente não vê, a gente tem a corrente elétrica aí, tem cargas superficiais na superfície de todos os elementos, e associado a essas cargas a gente tem um campo elétrico na parte externa. E como a gente tem corrente, a gente tem também um campo magnético, tanto fora quanto do interior dos elementos. Agora, diferente do caso estático, a gente tem agora um campo elétrico no interior de todas as partes onde tem uma corrente fluindo. Dessa montagem, a gente pode fazer um esquema de um circuito equivalente. A gente tem uma fonte com uma resistência interna e nos seus terminais os indutores associados aos fios que estão em cada extremidade. A gente tem também uma capacitância associada com o campo elétrico externo e a resistência ideal. Então, isso seria um dos possíveis circuitos para essa montagem. Agora, para o caso DC ou mesmo em baixa frequência, sendo a resistência muito maior que a resistência interna da fonte, a gente pode representar essa montagem desse jeito simplificado. A fonte apenas com epsilon e a resistência ideal, que é a forma mais simples que a gente vai usar aqui com frequência. Agora, como seria esse campo elétrico interno? Esse campo elétrico interno ele é gerado por cargas que estão distribuídas por toda a superfície do meu circuito. Vamos ver como elas se distribuem. Aqui eu tenho um desenho idealizado de um trecho do fio, naturalmente sem desenhar os campos externos, o campo elétrico e o campo magnético que estão fora dele. No desenho a gente tem duas tiras, ou dois anéis, com uma densidade linear lambda, e elas têm a mesma densidade de cargas. Num ponto médio entre elas, cada anel vai gerar um campo elétrico de mesma magnitude, mas vão estar em sentidos opostos. Portanto, o campo elétrico resultante ele vai ser zero nesse ponto. Agora, se as densidades forem diferentes, uma alta e outra baixa, dá para ver que o resultado do campo elétrico num ponto ele agora vai ser diferente de zero. Então, a gente conclui que para existir um campo elétrico no interior do fio, a densidade de cargas na superfície ela não pode ser uniforme. Para existir o campo elétrico, as cargas têm que estar distribuídas de forma não uniforme ao longo do fio, e dessa forma eu vou ter a corrente I. Então, desenhando, eu tenho um fio com uma corrente I, e eu vou ter nessa superfície uma densidade superficial de carga sigma e uma densidade que vai variar ao longo do fio. Se a gente olhar cada pedaço do fio ao longo da corrente, supondo aí que exista uma simetria no plano da fonte, a gente teria cargas positivas do lado esquerdo e cargas negativas do outro lado, e todos com densidades diferentes. Agora, isso tudo aqui ele pode ser visualizado para esses casos bem idealizados. Num circuito real, não existe uma metodologia ou uma forma da gente ficar distribuindo essas cargas. O único critério que a gente deve obedecer é que essa densidade de cargas ela não vai ser uniforme ao longo das partes do circuito. Vamos ver o que é corrente e densidade de corrente. E para fazer isso, vamos pegar um conjunto de partículas idênticas que se deslocam todas com a mesma velocidade v e elas incidem numa superfície com uma área A, uma superfície hipotética, então elas vão passar direto. E o número dessas partículas por unidade de volume é um nzinho. E vamos ver então qual é o fluxo dessas partículas nessa superfície no intervalo de tempo ΔT. Começando então a contar essas partículas a partir de um instante t igual a zero, as últimas partículas que vão cruzar essas superfícies vão ser aquelas que estão a uma distância v ΔT dessa superfície. Vendo em 3D, nesse intervalo de tempo ΔT, todas as partículas que vão estar dentro desse paralelepípedo com aresta v ΔT são as que vão cruzar a superfície.
Portanto, para saber o fluxo, basta saber a quantidade de partículas que está nesse volume. Essa quantidade nzão vai ser o nzinho vezes o volume desse paralelepípedo. A superfície, por sua vez, tem uma normal e vai fazer um ângulo θ com a velocidade. Esse ângulo é o mesmo entre o v ΔT com o h. Logo, essa altura h vai ser v ΔT cosseno θ. Mas v escalar n é v cosseno θ. Então, reescrevendo, o número de partículas que vai cruzar o A vai ser NA ΔT V escalar N. Agora, supõe que cada partícula carregue uma carga Q. A carga total que vai passar pela superfície vai ser, então, toda a carga que está no volume multiplicado por Q, que vai ficar desse jeito aqui. Define-se a densidade de corrente como a carga total que cruza uma superfície por unidade de área e por unidade de tempo. Portanto, o vetor J vai ser densidade vezes carga vezes a velocidade. Agora, a gente chama de corrente I o fluxo de J em uma superfície aberta com uma área A. Ou seja, a corrente I é igual a J vezes A, que é a mesma coisa que ΔQ sobre ΔT. Dessa forma, de modo geral, a gente escreve que I é igual a dQ dt, ou de outra forma que a corrente I é o fluxo de J em uma superfície aberta de área A. E a unidade do J é ampere por metro quadrado. Repare que quem tem a orientação é o vetor J, a densidade de corrente. A corrente I, ela é um escalar, é como temperatura, ela não tem orientação. Esse J da equação 8, dado por NQV, é quando a gente tem apenas uma espécie transportando cargas. Caso a gente tenha outras espécies, vamos chamar de beta, então a espécie beta com uma carga Qβ, uma densidade Nβ e uma velocidade Vβ, o vetor J é a soma do J de cada espécie. Vai nos interessar o caso onde as cargas se deslocam pela ação de um campo elétrico. Supondo que a gente tenha cargas positivas e negativas, digamos elétrons e íons, cada uma com sua velocidade e densidade, e supondo que os íons tenham uma carga mais E, com o campo elétrico apontando para a direita, os elétrons vão estar se deslocando para a esquerda e os íons para a direita. Matematicamente ficaria assim: campo ao longo de x, e os elétrons com velocidade no sentido oposto ao x, os íons no mesmo sentido. Fazendo as contas, vai dar tudo com sinal mais. A gente pode escrever que a densidade de corrente total é a soma da corrente dos elétrons com a dos íons, sendo o JE e o JI dado por essas equações. O desenho seria algo desse tipo aqui. Repare que a densidade de corrente de elétrons ela é positiva, então ela aponta no mesmo sentido que o campo elétrico. Portanto, os elétrons se deslocam em sentido oposto ao campo elétrico, mas a sua corrente é no sentido do campo elétrico. Agora, os íons elas se deslocam no mesmo sentido que o campo, e a corrente também vai ser nesse mesmo sentido. E isso tudo é o que acontece no meio onde você tem cargas positivas e cargas negativas todas livres, como no meio onde você tem um gás ionizado. Já num fio ou no material sólido, dentro dessa nossa visão clássica, a gente vai ter apenas os elétrons livres. O que vai existir é apenas o JE, o JI não existe. Portanto, no fio a gente tem os elétrons deslocando para um lado e a correspondente densidade de corrente apontando para o lado oposto, no mesmo sentido que o campo elétrico. Vamos ver a lei de Ohm, a relação que existe entre densidade de corrente e o campo elétrico no meio. Quando eu tenho um gás ionizado, eu vou ter nesse meio cargas positivas e negativas. E se eu aplico um campo elétrico, como está nesse desenho, essas cargas vão se deslocar em sentidos opostos. Apesar disso, a densidade de corrente vai ser ao longo do campo elétrico. Se for no material sólido, dentro da nossa visão clássica, a gente vai ter elétrons se deslocando em sentido oposto ao campo e a densidade de corrente vai ser de novo paralelo ao campo elétrico. Portanto, a densidade de corrente segue a mesma orientação que o campo elétrico. O campo elétrico é relacionado com a diferença de potencial e o vetor J à corrente externa. E experimentalmente verifica-se que existe uma relação entre elas, que aqui a gente vai escrever como uma relação entre o vetor J e o vetor E, que é conhecido então como a lei de Ohm, e escrito desse jeito aqui. Vetor E igual a eta vetor J, sendo esse eta a resistividade elétrica. Vamos ver alguns valores desse eta em Ohm metro para alguns materiais.
Dentre os condutores que se usam na prática, o melhor deles é o que tem a resistividade mais baixa, que é o cobre. Depois vem o ouro, o alumínio e o tungstênio. Depois vem o nicromo, que é usado nas resistências de chuveiro e aquecedores. Depois vem o gás ionizado, como é o que a gente tem dentro da lâmpada fluorescente. Depois a gente tem os semicondutores, como o silício dopado. E, finalmente, os isolantes, como a mica. Os isolantes, naturalmente, têm um valor de resistividade bem elevado. A condutividade elétrica vai ser o inverso da resistividade, e sua unidade é ohm/metro, tudo a menos 1. Vamos fazer um resumo. A gente viu que a força eletromotriz é a integral de linha em um contorno fechado do campo elétrico ao longo desse contorno, que é essencialmente a integral de um campo diferente do campo gerado por cargas, que é um campo conservativo. Essa integral se refere a um outro tipo de campo qualquer, que a gente chama de campo não conservativo. E depois nós vimos que o campo elétrico no interior do fio é um campo estabelecido por cargas que estão distribuídas na superfície do fio, e estão distribuídas de forma não uniforme ao longo do fio. E uma vez que esse campo é devido a cargas, ele é um campo conservativo. E esse campo move cargas, e o movimento ordenado dessas cargas a gente chama de densidade de corrente. A corrente elétrica que nós conhecemos é o fluxo dessa densidade de corrente sobre uma superfície aberta, que é a mesma coisa que uma quantidade de cargas dq que cruza essa superfície em um intervalo de tempo dt. E, finalmente, nós vimos a relação entre o campo elétrico e a densidade de corrente, que é a lei de Ohm. É uma relação dada por isso, sendo esse eta a resistividade elétrica, que é uma constante característica do meio ou do material, e sempre tem um valor positivo. Portanto, o vetor E e o vetor J eles são sempre paralelos um ao outro. E é isso aí.